Bom dia a todas e todos. Estamos aqui agora começando oficialmente o nosso evento de hoje. Esse evento que se intitula Aspectos Práticos do Direito Ambiental. Queria agradecer muito ao Núcleo de Prática Jurídica por essa parceria. Esse evento surgiu de uma interação do Núcleo de Prática Jurídica, na verdade, da pós-graduação em residência jurídica, né? Para falar o termo correto, aonde eu ofereço essa disciplina, aspectos práticos do direito ambiental, numa parceria com o Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito, o GEMAD, que eu tenho a alegria de coordenar junto com a professora Analice de Carne. E aqui fica o nosso agradecimento a ela, porque além de ser uma das líderes do GEMAD, a professora Analice de Carne, ela tem uma contribuição fundamental, literalmente, para que essa pós em residência jurídica saísse do papel, né? Então, se existe, é graças ao esforço de muitas pessoas, e dentre essas muitas, a gente poderia destacar a professora Analice de Carmo. Então, ela não vai poder estar conosco aqui hoje, mas registrar aqui o nosso agradecimento. Agradecer aos nossos residentes que acreditaram nesse projeto de transformar um seminário que foi muito exitoso, né, em um evento aberto à comunidade, né, não só a UF, mas para além da UF, porque nós temos inscritos e inscritas no evento de outras faculdades, principalmente da UBM. Né? Então, deixo aqui minhas saudações efusivas aos membros do GEMAD, às pesquisadoras e pesquisadores do GEMAD, claro, aos nossos palestrantes, que eu vou apresentar devidamente cada um a seu tempo, e que são alunos, são residentes na pós-graduação em residência jurídica, e também agradeço vocês que estão nos assistindo, né? Quem está aqui conosco ao vivo e quem futuramente vai poder encontrar esse vídeo no canal do GEMAD no YouTube, certo? Então, esse evento, em princípio, iria ser presencial, mas nós tivemos aí um aumento substancial de casos de Covid nessas últimas semanas, e o próprio diretório dos alunos, né, cada um entrou em contato comigo pedindo que as atividades fossem feitas de forma virtual, e aí nós aproveitamos a oportunidade para ampliar o acesso, né, e divulgar esse evento para além dos muros da UF, certo? Então, eu acho que eu já falei tudo que cabia nessa parte introdutória, e agora, sem mais delongas, né, nós vamos começar com as palestras, que são fruto desses seminários da disciplina. Foram seminários excelentes, então essa pós, né, ela já teve outra turma, né, e essa turma atual, ela está se destacando muito pela qualidade dos residentes, das residentes, vocês vão perceber isso. E é um complemento para quem faz a disciplina de direito ambiental, não por acaso é uma atividade dentro também da disciplina de direito ambiental. Então, é uma atividade que está integrando a pós-graduação lato sensu da UF, com o curso de graduação em Direito do Polo de Volta Redonda, onde eu sou professor de Direito Ambiental. Então, é uma iniciativa que eu acho muito interessante, porque muitas vezes em sala de aula nós não temos o tempo, até pelo volume de conteúdo, quem foi aluno da disciplina sabe que o volume é grande, de dar muitos exemplos, de explorar alguns exemplos com mais profundidade, e aqui vocês vão ter essa oportunidade de ouvir 6 pessoas que vão abordar 6 situações específicas nas quais nós vamos ver o direito ambiental sendo aplicado na prática, do ponto de vista da responsabilidade ambiental, do ponto de vista de aspectos processuais, certo? Então,
Vai ser uma manhã de muito aprendizado para todos nós. Então, sem mais delongas, nós temos uma ordem aqui de apresentação. As apresentações vão seguir uma ordem e nós vamos começar com a apresentação da nossa residente Laura Abreu. Ela é advogada, residente na pós em residência jurídica da UF, de Volta Redonda, especialista em direito processual, também pela Universidade Federal Fluminense. O título da palestra dela é Regularização Fundiária Sustentável das Margens do Paraíba do Sul. Então, Laura, seja bem-vinda e você tem aquele tempo que a gente combinou para você fazer a sua palestra. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor, colegas, né, amigos da universidade. Vocês me ouvem? Sim, alto e claro. Ótimo. Vou compartilhar. Espero que não tenha nenhum problema. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, a gente espera, coloca de novo a apresentação. Tá aparecendo certinho? Sim, ótimo. Perfeito. O slide passou? Então, como o professor falou, o tema do meu trabalho é a regularização fundiária sustentável das margens do Rio Paraíba do Sul, no município de Volta Redonda. Aqui nessa imagem, vocês têm o acidente geográfico que deu o nome à nossa cidade, mas, assim, ao contrário de que alguns possam pensar, esse nome Volta Redonda já era conhecido desde a época dos jesuítas que vieram aqui para essa região, por volta de 1800 e pouco, na época da colonização aqui da região. Eles já reconheceram esse acidente e denominaram de Volta Redonda. A gente pode observar que no entorno do rio existe uma alta concentração de residências, né? Vocês podem observar que até tem uma parte assim que dá a impressão que está preservada, mas não está. Isso daqui é o Aeroclube, essa imagem desse gramado bem no meio da foto, é onde tinha antigamente uma pista de aviação, que no momento está abandonada. Essa área, inclusive, pertence à CSN. Aqui vocês podem ver uma imagem do Rio Paraíba do Sul, uma imagem bonita, né, dele preservado. O Rio Paraíba do Sul é o rio mais importante do estado do Rio de Janeiro e talvez, economicamente falando, seja o rio mais importante do nosso país, justamente porque ele corta a região sudeste. O Rio Paraíba do Sul, ele corta 3 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias, em São Paulo, e sua foz deságua em Atafona, em São Pedro da Aldeia, no norte fluminense. Aqui nós temos uma imagem da década de 40, né, a CSN já estava funcionando, ela foi construída em Volta Redonda a partir de 1941, salvo engano, foi no início da década de 40, e vocês já podem observar que o rio está de um lado, o rio está aqui cortando a cidade, de um lado nós temos a CSN, e do outro lado, algumas casas. Mas vocês já conseguem ver que a vegetação já tinha sido praticamente destruída. A vegetação em torno do rio foi destruída na época das monoculturas de café e de laranja. Não foi só com a chegada da CSN. Aqui nós temos outra imagem. Para quem conhece Volta Redonda, consegue observar o escritório central. De um lado a gente tem a CSN, do outro lado nós temos o bairro Retiro, e a gente pode observar que o rio vem sendo cada vez mais assim encurralado, né, pelas construções, pela população, pelas casas, pela usina. Nessa imagem aqui também da década de 40, nós temos representado um grande alagamento que ocorreu no bairro Vila Muri. O Rio Paraíba do Sul é um rio que hoje está assim tendo sua cheia praticamente controlada. É um rio de vazão artificial, porque nós temos várias represas ao longo do rio, e isso torna assim mais raros os episódios de alagamento. Nessa época a gente ainda não tinha essas represas.
40% da vazão do Rio Paraíba do Sul é desviada para Guandu, para o Rio Guandu, para poder abastecer o Rio, Grande Rio, Baixada. Essa localidade aqui fica perto da UF, fica ali mais ou menos na altura do supermarket. Vocês podem observar uma ponte de madeira que ligava atualmente o bairro Aterrado, né, ao bairro Aeroclube. Essa ponte de madeira caiu, depois foi substituída por outra, e atualmente nós temos nessa localidade a ponte Pequetito Amorim. Essa imagem aí foi de um grande alagamento que ocorreu no ano 2000, foi uma cheia muito grande, o rio subiu 3 metros, porém esse alagamento não foi pior justamente pela vazão do rio ser controlada. Boa parte da água ficou retida na represa do Funil. Em 2018, a Secretaria Estadual Ambiental do Rio, INEA, utilizando recursos provenientes de um TAC feito com a CSN, fizeram um projeto chamado Regularização Fundiária Sustentável de áreas urbanas situadas nas margens do Rio Paraíba do Sul, no trecho de Volta Redonda. Esse projeto buscou identificar as áreas de Volta Redonda que são mais afetadas pela cheia do rio. A gente tem o bairro Barreira Cravo, que é muito afetado, o bairro Vila Muri, tem certos pontos que sofrem mais com alagamento. A gente sabe que o Código Florestal prevê como área de preservação permanente essa área que está na lateral do rio, né? Que vai do centro do rio até o seu externo. Para o Rio Paraíba do Sul, no trecho de Volta Redonda, onde ele atinge até 200 metros de largura, essa área de preservação no entorno deveria ser de 100 metros. Mas como a gente sabe, em Volta Redonda, a gente tem uma densa ocupação humana, tanto com prédios públicos como com residências, né? Aqui a gente tem uma imagem da UF, e ao lado da UF nós temos o Ministério Público, o Fórum. Volta Redonda é uma cidade que a gente pode observar, assim, facilmente como o rio, como a área de preservação ambiental não vem sendo preservada. Essa foto aqui também é dali, perto da UF, a gente pode ver as casas que tem bem na beiradinha do rio, né? Infelizmente o esgoto sendo jogado diretamente dentro da calha do nosso rio. E aqui a gente tem uma imagem da CSN, né, com essa área que a gente não consegue nem definir do que se trata, a gente está vendo que é claramente uma área bastante degradada, bem próxima ao rio. Esse local deveria ter uma faixa bem maior de APP e a gente está vendo aqui que não tem. A resolução CONAMA de março de 2006, resolução 369, prevê que o órgão ambiental competente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente nos casos de interesse social, valendo-se do instrumento da regularização fundiária sustentável. O Código Florestal também, já editado mais para frente, o novo Código de 2012, prevê que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental previstas nessa lei, no Código Florestal. E mais para frente, a Lei 13.465, de julho de 2017, dispôs sobre a regularização fundiária rural e urbana. O objetivo da REURB é identificar os núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, né, tentando assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, bem como a melhoria das condições urbanísticas e ambientais com relação à ocupação anterior. Porque não tem como, é só a gente parar para imaginar, não tem como a gente tirar toda essa estrutura que já está consolidada, não tem como a gente mover a UF, o Fórum, o Ministério Público, todas as casas, a CSN, não tem como a gente realocar esses imóveis, né? Então, o que é melhor? O melhor é tentar regularizar essa situação, regularizar dando título de ocupação, regularizar com a questão do saneamento, né? Igual a gente viu aquela imagem daquelas casas jogando o esgoto diretamente no rio. É tentar resolver isso, é tentar melhorar o que não tem como ser modificado.
Então, a REURB compreende duas modalidades, a REURB-S, que é aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, e a REURB-E, que vai ser aplicada aos núcleos que não se encaixam nesse inciso primeiro. Os legitimados para requerer a REURB são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, os próprios beneficiários, né, os proprietários de imóveis, de terrenos, os loteadores, os incorporadores, a Defensoria e o Ministério Público. Em 2008, a Prefeitura de Volta Redonda resolveu fazer uma grande obra de revitalização da Beira Rio. Só que nessa obra, eles não pediram licenciamento ambiental, eles não tentaram fazer a regularização fundiária, né? Foi uma obra assim que a prefeitura definiu que ela queria a instalação de quadras poliesportivas, queria trocar os pontos de ônibus, queria instalar chuveirões, queria fazer a ciclovia. Foi uma obra de grande porte, onde as empresas começaram a trabalhar e não cumpriram o que está previsto em lei, né? Uma grande área de terra foi removida, essa terra não foi bem realocada e essa terra acabou sendo despejada dentro do rio. Diante dessa situação de tamanha irregularidade, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil. Lembrando que o Rio Paraíba é um rio federal porque ele corta mais de um estado, né? O objetivo do Ministério Público era interromper as obras em execução na Avenida Beira Rio, paralisando os trabalhos, promovendo a retirada de montes de terra na margem do Rio Paraíba do Sul, prevenindo seu carreamento para o leito do corpo do rio, que aconteceu, até que houvesse o licenciamento ambiental com a manifestação dos órgãos ambientais e do Serviço de Patrimônio da União sobre a regularização fundiária, bem como a condenação das empresas ao pagamento de multa compensatória. Essas empresas, a maioria delas, firmou um TAC com o Ministério Público, porém a Flexipar e a Golone, talvez na época por entenderem que não haviam causado dano ambiental, porque a atuação delas foi bem mais simples, uma fez os pontos de ônibus e a outra instalou umas grades de proteção. Elas não participaram do TAC. Como esse processo começou em 2008, eu não consegui ter acesso a ele, né, na Justiça Federal, ele não está digitalizado, eu só consegui ter acesso às decisões mais importantes. Mas, pelo que eu vi na sentença, o juiz de primeira instância realmente entendeu isso, que a Golone e a Flexipar não teriam responsabilidade ambiental, porque a obra que elas fizeram foi mínima comparada com a das demais, que fizeram a ciclovia, as quadras, a questão da terra, né, que foi derramada no leito do rio. Contudo, o Ministério Público recorreu da decisão do juiz de primeira instância e o tribunal condenou a Golone e a Flexipar a realmente indenizarem por entender que a responsabilidade ambiental é solidária. Não tem como você pegar a conduta de cada um e separar. Não, todos têm responsabilidade. Por incrível que pareça, esse processo está correndo até hoje, né? A Flexipar conseguiu fazer um acordo, pagou, depois de recorrer inúmeras vezes, embargar, enfim, acabou pagando a multa condenatória. E a Golone teve bens penhorados. Na época que o tribunal deu a decisão, a multa era de 80 mil. Hoje, essa multa já está passando de 200 mil. Antes de falar das referências, eu quero concluir falando sobre o estudo ambiental, o projeto que foi feito pelo INEA, né, e pela Secretaria Ambiental. Eles identificaram áreas passíveis de regularização, passíveis de REURB, identificaram as áreas mais sujeitas a alagamento. Contudo, infelizmente, foi um projeto de governo e não de Estado, e com a mudança de governo, esse projeto acabou paralisado. Né, eu agradeço, desculpa a correria, assim, a gente acaba ficando nervosa, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida estou à disposição. Vou parar o compartilhamento. Laura, excelente. Obrigada, professor. Muito obrigado pela tua colaboração. Vocês estão vendo agora, gente, qual é a tônica desse seminário, né, especial
os alunos e as alunas da disciplina de Direito Ambiental. A gente está vendo aplicações concretas de tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre, né? Então, tá bem interessante, né? Tá bem bacana. Agora vamos seguir para a próxima palestra. E aí, ao final, estou vendo que tá havendo uma interação bacana aqui no chat, né? No bate-papo, no Google Chat. E, ao final, vamos abrir um espaço para perguntas. Se houver alguma pergunta, né? Alguma pergunta que tenha relação com as palestras de hoje, né? Aproveitando também, vou dar alguns informes importantes aqui. Então, esse evento ele vai conferir certificação. Então, aqueles e aquelas que desejarem o certificado, obviamente, estou falando com aqueles e aquelas que se inscreveram, né, previamente, precisam colocar aqui no chat, no bate-papo, o nome, a instituição e a matrícula, tudo bem? Para que nós possamos confeccionar o certificado de forma correta. Outra coisa importante também, os alunos e as alunas da disciplina de Direito Ambiental 2022.2 da UF de Volta Redonda, que queiram, né, aquela pontuação extra decorrente dessa atividade, porque essa atividade está inserida dentro da disciplina, inclusive planejada dessa forma, precisam entregar o relatório hoje, até às 14 horas, relatório bem minucioso de tudo que foi dito, ok? Essa atividade vai ser enviada via plataforma do Google Classroom, né, conforme as instruções que constam lá. Letícia Landi pediu para fazer uso da palavra. Hoje não, Letícia. Aproveitando o gancho aí, é porque eu vi que tem bastante alunos do BM aqui, e eu já recebi a pergunta lá no Instagram, então vou já responder por aqui, que os alunos do BM tá valendo hora para núcleo de prática jurídica de lá. E aí, para poder validar como hora, eles precisam juntar, além do certificado, também um relatório. Então só avisando aí. Ô, Letícia, o relatório chama FIAD ainda? Não sei. Eu acho que chama FIAD ainda. Acho que os alunos podem falar aqui, mas acho que é isso sim. Na UF a gente chama só relatório, tá, gente? Pode colocar lá na plataforma, que é tudo certo, e o certificado vai valer horas complementares também, certo? Então, feitos os nossos informes, agora vou passar a palavra à nossa próxima residente, que é... Sim, sim. Faltou aqui faltou um banner aqui. Eu acho que Letícia, você me mandou todos os banners? Deixa eu conferir aqui. Provavelmente você mandou, deixa eu ver. Mandou sim, tá aqui. Então, agora, nós vamos ter a palestra da nossa residente, Clara Wilson, que é advogada, residente da pós-graduação em residência jurídica da UFVR e pós-graduada em advocacia empresarial pela PUC Minas. A Clara vai falar sobre a pilha de escória e resíduos sólidos. É um caso também aqui de Volta Redonda. Então, Clara, seja muito bem-vinda e você tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem ver minha apresentação aí? Sim. Eu sou a Clara e eu vou falar um pouco sobre a pilha de escória e resíduos sólidos que ficam às margens do Rio Paraíba. Esse tema, ele veio de um inquérito civil promovido pelo Ministério Público Estadual e Federal, em que estava investigando essa pilha que fica logo ali nos bairros da Brasilândia, Santo Agostinho, bem às margens do rio. Então, me chama a atenção por ser uma ação civil pública, tá? O número do processo está aí, que foi proposta em face da CCN, a Rasco Metals, o INEA e o município de Volta Redonda, em razão dessas enormes pilhas. A companhia, por ser a proprietária do terreno e quem produz esse dejeto,
a Rasco, por ser quem deveria dar uma utilidade, dar um fim para essa escória, o INEA, por ter ser o órgão que deveria fiscalizar, e o município juntamente com a fiscalização. Então, essa área, ela é conhecida como um bota fora da CSN desde a década de 70, mas há alguns registros de que ela existe desde a década de 50 e sendo utilizada para esse fim, tá? Então, se a gente pensa aí que tem mais de 70 anos de utilização, uma pilha de escória que não existe consenso sobre a sua materialidade, assim, o que é essa pilha de escória. A CCN fala que é uma coisa, a Rasco fala que é outro material que compõe, e não existe nenhum tipo de impermeabilização ali, naquele solo, tá? Então, os resíduos são depositados em solo nu, localizado a 30 metros da margem, é o que chama bastante atenção, a gente vai falar sobre isso, ao lado de bairros residenciais, que vivem, segundo o último censo do IBGE, mais ou menos 40 mil pessoas em torno dessas pilhas, que na época do avisamento dessa CT, contavam com uma média de 20 metros de altura, tendo uma delas chegado ao patamar de 33 metros. Então, você imagina que num rio que abastece cerca de 9 milhões de pessoas, existe essa pilha que pode desmoronar a qualquer momento e comprometer o fluxo de água, não só comprometer o fluxo de água, como contaminar também. Então, aqui, ó, nessas imagens, a gente consegue ver a área em amarelo é a área da CSN, ela fica bem às margens mesmo do Paraíba. A parte em vermelho é a área operacional da pilha de escória. E aqui nessa outra imagem a gente consegue ver a área de preservação permanente, que deveria existir, né, em verde, juntamente ao rio. Então, assim, a gente vê a proximidade dessa pilha, que são enormes, ó. Em satélite a gente consegue ver o tamanho dessa área. Quem já passou ali pela BR já deve ter reparado no tamanho dessas montanhas. Então, essa ACP, ela pediu em sede de liminar algumas soluções. A primeira é uma apresentação de um plano de contingência para os casos de acidente ambiental. Por quê? Toda atividade poluidora, ela precisa ter um plano de contingência num caso de urgência. E, pasmem, né? Não existe esse plano de contingência pela CSN nem pela Rasco. Então, é muito chocante que a gente que viva do lado disso, a gente passa ali cotidianamente, né? Muita gente passa ali para ir para outros bairros, porque é uma pista de uma alta rotatividade, e não repara que a gente está do lado de um potencial desastre tão grande. Um segundo pedido foi o estudo da estabilidade das pilhas, esclarecimento da sua escória, o estudo de impacto do solo e a diminuição da pilha para 4 metros, que é onde, né, uma altura que os MPs consideram que, se ocorrer algum desastre, vai ser o menos impactante nesse momento. Então, outro pedido bem importante foi a limitação do recebimento do volume em 50% do mês anterior, né, e foi proposto isso em 2018, em julho de 2018, e essa decisão liminar foi dada em 6 de agosto de 2018. Essa liminar, ela ainda está vigente, tá? A ACP ainda está em curso e está suspensa no momento. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Esses pedidos, eles foram deferidos, né, do jeito que eu comentei, e o que chama atenção é que existe uma falta de fiscalização por parte do município, que existe o dever de fiscalizar qualquer empreendimento que compromete a saúde da população, né? Qualquer empreendimento e atividade efetivamente poluidora, ela deveria ser fiscalizada também pelo município, não só pelo órgão ambiental. E aí, a Rasco, né, que é quem deveria fazer um manuseio dessa escória, ela alega que o montante se acumulou por conta da retração de mercado.
Mas pela análise documental, a gente vê que nunca houve uma diminuição da pilha em relação ao volume recebido. Ela sempre aumenta. E aí, pesquisando, a gente vê que existem soluções alternativas para o uso dessa pilha, né, desses sedimentos, que não sejam a comercialização. Por exemplo, a Usiminas, ela usa para doação para obras públicas, que ela pode ser usada, essa escória, no uso de asfalto, né, na produção de asfalto, e também existem alguns outros estudos mostrando que podem ser usados para fabricação de tijolos, cimento. Então, assim, existe uma forma de dar destinação para essa pilha, sem ser o acúmulo na beira de um rio. O segundo ponto que existe, que me chama mais atenção ainda perante todos os outros, é a existência dessa norma técnica aí da ABNT, a 13.896, que ela fala que não pode, estabelece, né, que não pode existir aterro de resíduos não perigosos a uma distância mínima de 200 metros de qualquer curso d'água e a 500 metros de qualquer núcleo populacional. E aí o que a gente percebe? Que esse aterro, ele, além de ser poluidor, né, ele é perigoso, ele está a 30 metros das margens. Então, onde estava o INEA nessa fiscalização? Né? Ao analisar o processo, a gente percebe que o INEA ele expede algumas notificações, mas nenhuma com força sancionatória sobre o caso. Né? Então, ele declara que existe uma norma, uma aplicação, mas não sanciona a CCN nem a RASCO quanto a isso. Além disso, existe uma outra declaração do INEA em que fala que, por as pilhas estarem ali há muito tempo, não teria muito o que ser feito. Só que isso vai contra uma súmula, né, a súmula 613 do STJ, que fala sobre a teoria do fato consumado em direito ambiental, que isso não existe, não dispõe, não existe direito adquirido de poluir. Então, o próprio órgão, ele vai contra a sua função primordial. E aí, a gente também percebe a saúde da população no entorno. Tem um outro caso, que é no Maranhão, muito parecido, né, com o caso da pilha de escória aqui, que perceberam que uma doença que era alegada ser genética, já está sendo atribuída à contaminação. Então, a gente ali tem a contaminação eólica, né, porque o vento, ele bate e ele leva esse pó para toda a cidade. Existe também a contaminação por conta do tanto de caminhão que entra e sai ali, a movimentação, a contaminação da fauna, da flora, da água, e a população no entorno sempre sofrendo com algumas questões de saúde que ninguém relacionava. Não sei se não relacionava por não querer ver que precisa ser adequado, ou por não ter chamado a atenção de que uma coisa poderia estar relacionada à outra. E aí, então, aqui eu deixo uma foto dessa pilha de escória, né, do tamanho dela, e a liminar, né, ela foi concedida, houve uma boa redução da altura e do volume das pilhas, mas não estamos conseguindo fazer uma perícia por conta do fornecimento da documentação pela CCN e da RASCO. Elas são mutadas, aí elas conseguem um documento, aí até o processo de andamento, a gente sabe como eles se aproveitam dessa desídia. E, atualmente, o processo está suspenso para a elaboração de um TAC. Esse TAC, ele tem a participação de outras esferas, tá, públicas. A Câmara dos Vereadores, ela pediu para se habilitar como amicus curiae, algumas outras ONGs e de interesse, né, de direito ambiental, elas se habilitaram para elaborar esse TAC de uma forma melhor, né, que ele consiga abordar todos os pontos necessários para uma solução eficiente, porque a gente sabe que, por hora, a gente não vai conseguir tirar essa pilha de escória da margem do rio, mas como que a gente consegue diminuir essa capacidade de poluir se acontecer algum desastre. Então, essa é uma questão muito significativa para a cidade, por isso que eu achei interessante abordar. Aqui eu deixei minhas referências, se alguém quiser esse material, eu posso passar. Então, gostaria de falar disso mesmo, que a gente tem que se atentar a esses pontos que estão tão perto da gente e que a gente, às vezes, passa por ali e nunca não se depara que aquilo daria uma pilha de escória, né? Que não é
somente uma produção da CSN, da siderurgia. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, professor. A matéria foi ótima e estou muito satisfeita pela produção que a gente teve. Nada, eu que te agradeço. Eu não sei se você chegou a comentar, eu não lembro aqui, que esse material da escória, ele pode ser utilizado como insumo para asfaltamento de vias públicas. Isso mesmo, é uma das alternativas, né, que a gente dá sobre isso. A Uzi Minas faz muito esse uso, essa utilização, e é bem interessante. Então, o que eu acho interessante destacar, né, dessas duas primeiras apresentações, que nós temos uma legislação ambiental ainda, apesar de retrocessos nos últimos anos, mas ainda muito interessante, mas que na prática tem uma efetividade baixa, né? E aí depende de nós, né? E vocês que são mais jovens precisam brigar, pressionar, né? Se articular para que isso seja efetivado. Porque só a letra do direito ali, né? Só uma lei está publicada no Diário Oficial, no Brasil não é suficiente para que isso se transforme numa realidade, né? E outra questão interessante também, no caso da pilha de escória, é que existem alternativas técnicas viáveis. Quando a gente fala de proteger o meio ambiente, a gente não está falando necessariamente, pelo contrário, de ter prejuízo, né? Não, na maioria das vezes, existem alternativas economicamente viáveis, tecnicamente viáveis, para enfrentar e resolver, se não resolver por completo, mitigar, diminuir os problemas ambientais. E a gente precisa avançar, né? Porque o futuro está aí e vocês que são jovens têm um futuro pela frente. Esse futuro só vai ser minimamente viável se o meio ambiente estiver minimamente equilibrado, certo? Aqui não tem nenhum radicalismo, não. É só que vocês possam ter um ambiente, né? E os filhos de vocês, os netos, possam ter um ambiente minimamente equilibrado para garantir essa qualidade de vida que está preconizada lá no 225, né, da nossa Constituição. Bom, agora nós vamos passar. Então, olha, gente, a partir de agora eu vou fechar a sala, tá? Nós já tivemos 2 apresentações e abertura. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Nós vamos ter agora a apresentação do nosso residente, Luiz Gustavo. Oi, pessoal. Tudo bem, querido? Vou apresentar você. Ele é advogado, residente na pós em residência jurídica da UF de Volta Redonda e é mestre em Direito pelo IDP de São Paulo. E ele está no meio do plantão, do núcleo de prática, né? Então, ele já comunicou aqui, né, que essa prática essa pós-graduação em residência jurídica, ela está atrelada também ao funcionamento do núcleo de prática do curso de Direito de Volta Redonda, e os plantões são divididos e hoje caiu na escala dele, né? Está presencialmente lá no plantão, ele vai fazer a apresentação dele e depois vai focar no plantão, que as pessoas precisam ser atendidas, certo? Então, é isso aí. Luiz Gustavo, querido, a palavra é sua, seja bem-vindo e fica à vontade para fazer a tua apresentação. Tá ótimo. Antes de já colocar a apresentação para rodar, eu queria agradecer, dar um bom dia para o pessoal aí, tá? Agradecer ao professor Pedro por organizar o evento, agradecer meus colegas de residência aí por trazerem essas apresentações, e já fazer um link, né? A minha apresentação é um aspecto bem prático mesmo de processo, e tanto a Clara comentou da questão da pilha de escória e a Laura estava comentando da questão do Rio Paraíba, a questão do abastecimento. É um problema que claramente tem a ver, né? Imagina que se um belo dia essa pilha de escória cai, o abastecimento não só de Volta Redonda de água, mas o estado do Rio de Janeiro, da capital principalmente, vai ser afetado de alguma maneira. Então, a gente precisa fazer uso dessas ferramentas, a gente tem processuais, judiciais e até administrativas mesmo, a questão regulatória, para impedir, evitar e fazer evitar, né, esses danos ambientais. E é aí que entra o caso que eu vou apresentar, que seria justamente... Deixa eu voltar para compartilhar isso aqui. Aí foi.
que seria justamente um caso. Está aparecendo para vocês? Tudo ok? Está carregando aqui. Apresentou, tá ok. Tá ok. O caso que eu vou trazer hoje para vocês é justamente a ação civil pública do carvão, que é uma ação civil pública de 1993, ou seja, ela já tem aí vai fazer 30 anos, mas é um processo que ainda produz efeitos e que, ao ver, não só ao meu ver, mas de outros pesquisadores, outros juristas, foi um caso de sucesso de uma tratativa de uma questão ambiental. Mas vamos por partes. O que foi essa ACP do carvão? Foi uma ação proposta pelo MPF em Criciúma, né, em Santa Catarina, que buscava a reparação dos danos ambientais causados pela exploração de carvão mineral, lá na região lá do sul do estado de Santa Catarina. Como vocês já podem imaginar, a exploração do carvão mineral, então é um recurso mineral fóssil, por si só já é bastante poluente. Aqui tem algumas imagens de como é que foi. Essa aqui é a região, né, que é a bacia da hidrográfica do rio Uruçanga, que seria onde tem, né, as jazidas de carvão mineral, e fica assim no sul do estado de Santa Catarina. A produção de carvão mineral é uma produção que já é necessariamente muito, muito poluente. A cada 100 toneladas de minério, né, retirado, você só extrai 35 toneladas de carvão de fato, e as outras 65 toneladas são rejeitos de pirita, e você cria compostos poluentes, ácido sulfúrico e uma série de outros resíduos que vão sendo acumulados ali no entorno da produção. Você tira aquelas toneladas de minério, né? Você refina aquilo, pega o carvão e rejeita o resto. E vai criando essas pilhas de escória, essas pilhas de poluentes. Agora tem umas imagens aqui, ó, bem parecido, inclusive, com o que a Clara expôs mais cedo. Isso aí são pilhas e pilhas de escória. E o rio, a existência de leito, de passagem de água, ajuda na produção, no refino, né, desse minério. Então, acaba que você vai acumulando essas pilhas e pilhas de escória na beira dos rios e usa também a água para fazer a produção, a escavação e por aí vai. O único problema não, né, mas um dos maiores dos problemas é que quando esses rejeitos entram em contato com a água ocorre ali uma reação química e essa água vai se tornando mais ácida. Então, vocês já podem imaginar que tem mortandade de peixes, a vegetação também não resiste, tem uma série aí de efeitos que em primeiro momento são ambientais, mas depois se tornam também problemas sociais, de abastecimento de água, tipo contaminação do solo para plantio, para produção, você não pode construir, então, enfim, uma série de questões ligadas. Isso aqui, ó, é uma das saídas da mina. Podem ver que essa água que era utilizada na produção vai se tornando completamente, como posso dizer, poluída e inviável para qualquer tipo de uso. Então, o que acontece? Se inicia esse processo na Justiça Federal de Criciúma e Santa Catarina, e ele pede a reparação ambiental de toda, não apenas de uma empresa que explorava, mas de toda aquela área que explorava o carvão mineral. E juntamente também dos órgãos públicos, porque eles teriam falhado no dever de fiscalizar. Então, entra nesse processo a União, o Estado de Santa Catarina, pelo INEA de lá, e todas as empresas. No fim, a gente tem 24 réus nessa ação. E uma instrução altamente complexa. Teve perícia, teve visita técnica, depois os atores locais, ONGs, órgãos ambientais, a população, a associação de moradores entram como amicus curiae. Então, assim, o processo vai se agigantando. E aí, finalmente, depois de 7 anos, sai a primeira sentença, e que não condena simplesmente na recuperação, e haja vista a complexidade do caso, mas ele condena a elaboração e a realização, né, de um projeto de recuperação da região. Então, essa sentença, ela não é um ponto final no processo. Ela é uma vírgula, digamos assim. Ela condena as réis, todas elas, até de forma solidária, como a Clara já falou mais cedo, ou a Laura, não sei, agora já estou me confundindo, a realizar um projeto e depois implementar esse projeto.
Então, você começa aí um longuíssimo, e que dura até hoje, de um processo de cumprimento de sentença. Aí, e essas áreas, e esse projeto, né, ele compõe todo aquele entorno. Então, não é apenas as minas, mas toda a área afetada, depósitos, minas, enfim, todo aquele ambiente ali que foi afetado, né, a responsabilidade integral, então é obrigado a reparar. E aí, obviamente, né, como vocês podem imaginar, dessa sentença inicial do que determinava o projeto, houve recurso, e depois também de bastante tempo, imagino que foram mais 7 ou 8 anos, agora deve ter no próximo slide, houve o recurso no STJ, e o STJ reconheceu a reparação e a responsabilidade do Estado por omissão, e, mais uma vez, a responsabilidade solidária. Então, esse projeto, ele, além de englobar as empresas que, de fato, poluíam, engloba também o Estado e a União, para que cooperassem, que proporcionassem essa recuperação ambiental, já que nos fala nem em preservação, né, mas sim em recuperação, como vocês podem ter visto lá pela imagem, o ambiente já estava completamente degradado. E aí alguns apontamentos sobre a decisão do STJ, que demorou bastante tempo para sair. Ela definiu uma área, né, cada mineradora seria responsável pela reparação da extensão de terras em que explorava, direto ou indiretamente. As mineradoras que mal ou bem concorriam em alguma área, direto ou indiretamente também, tem uma responsabilidade solidária para reparar aquela área. Incluiu-se a recuperação do subsolo, uma vez que já se debatia se o subsolo seria ou não degradado, por aí vai. E aí se inicia, né, depois do STJ decidir, se inicia uma longa e bastante complexa também, uma fase de liquidação e cumprimento de sentença. Essa via do recurso especial, como eu já comentei, ela reitera a responsabilidade de todos esses envolvidos e começam a surgir diversos processos incidentais e acordos para realizar esse cumprimento de sentença. O que houve aí? O magistrado Foi só para mim ou para vocês ele travou também? Acho que ele caiu. Travou também, professor. E aí ele... Luiz, Oi? você deu uma travadinha. Então, volta um pouco no que você estava falando. Você estava falando nos acordos que estavam sendo feitos depois da sentença, quando começaram as execuções. Ah, tá ok. Não, perfeito. Só retomando, a internet aqui da UF deu uma engasgada. O que aconteceu? Como eram vários réus e várias partes envolvidas, começam a ser realizados diversos acordos e processos incidentais de cumprimento de sentença. Só que cada acordo e cada cumprimento de sentença para cada réu e cada parte envolvida, ele tinha uma métrica e tinha valores, tinha objetos, meios de reparação ambiental diferentes. E o juiz, no caso, para adotar a melhor técnica, ele acaba se vendo obrigado a trazer um corpo de cooperação técnica para poder, como é que eu posso dizer, regular isso e orientar isso da mesma forma, até para que os padrões de recuperação e os padrões de qualidade das técnicas empreendidas ali sejam mais ou menos padronizados. Essa metodologia também, para variar, foi questionada, mas esses grupos técnicos entraram para o processo e o STJ também confirmou a utilização dessa ideia, né, desses grupos técnicos, desses vários GTs. Tem o GT de qualidade do solo, o GT de qualidade da água, o GT de recuperação ambiental e por aí vai. E aí, nesse cumprimento de sentença, que vem ocorrendo até hoje, antes eram anuais, agora eles são trianuais. O de 2018 é o mais recente que eu encontrei, sempre solta um relatório anual para ver qual é o estado da recuperação ambiental. E aí, como isso foi um processo bastante complexo, mas que tem esse assessoramento técnico por um lado, tem o magistrado que consegue, os magistrados, né, porque já envolve várias partes, vários assessores, que acompanham isso de forma integral e que tem um assessoramento técnico
inclusive não jurídico, para acompanhar, começaram a surgir muitos resultados positivos. E aí, as considerações finais aqui do último relatório, que é o de 2018, ele já fala aqui, análise integrada do monitoramento dos recursos hídricos superficiais e da cobertura do solo e do meio biótico mostra, de modo geral, melhoria na qualidade ambiental das áreas com medida de recuperação ambiental. É um relatório bem extenso, inclusive, tem acho, umas 50 e poucas páginas, mas que fala justamente disso, de que esses grupos conseguiram padronizar um trabalho, inclusive tem aqui, tem métricas de padrão de qualidade, a BNT e tal, e que avaliam tudo que vocês podem imaginar. Quantidade de espécies encontradas, pH da água, pH do solo, incidência de minérios ou não naquelas áreas afetadas. Enfim, foi um processo longo, um processo exaustivo, que demandou muitos recursos e energia do judiciário, das partes, mas que, por justamente ele se dar de uma forma de que visava esse projeto e visava alterar aquela realidade, ele conseguiu lograr êxito na recuperação daquele ambiente altamente degradado. Eu busquei fotos atualizadas, mas eu digo que eu não encontrei, pelo menos não das fontes oficiais, então eu fiquei com medo de acabar incorrendo na fake news aqui, mas os relatórios oficiais mostram que, de fato, houve melhoria no ambiente lá, apesar desse processo longo, mas ele foi longo justamente porque ele acompanhou. Ele não simplesmente prolatou uma sentença, e dessa sentença houve recurso, e aí, como de sentença, ficou nessa modalidade de processo que a gente é mais acostumado. Mas houve, de fato, um acompanhamento, caso a caso, parte a parte, justamente para que esse processo fosse, eu digo, mais fluido no sentido processual da coisa, mas que fosse mais eficaz no sentido da tutela mesmo judicial. Não simplesmente decretou uma sentença, mas foi um projeto que foi acompanhado e vem sendo acompanhado desses resultados. E aí, exatamente como tem dito, o Sérgio Cruz Aranhart, que é um doutrinador, né, ele fala que essa CP do carvão foi um caso paradigmático, porque ele fala do melhor tratamento dessas questões complexas. Porque, justamente, ele não apenas deu uma sentença e o juiz lavou as mãos, dei a sentença, agora cumpra-se. E aí se vira para as partes envolvidas buscar o cumprimento e lidar com os recursos. Mas não. O próprio judiciário possibilitou uma série de medidas, inclusive corpo técnico, os amicus curiae e por aí vai, para que aquela realidade fosse alterada. Por isso que ele, inclusive, chama esse processo de um processo estrutural, que é um tema que a gente pode acabar tratando aqui numa outra oportunidade. Mas se eu começar a falar, eu não acabo hoje. E a Verônica Rangel também, ela segue na mesma linha, entendendo que a adoção de um processo mais fluido e com agentes em uma forma menos formal de lidar com os agentes, acaba resultando em resultados mais adequados, mais aceitos pelas partes e efetivando, assim, a tutela de forma mais eficaz. E é isso, pessoal. As referências estão aí também, assim como a Clara, posso disponibilizar esse material para vocês depois, mas acho que o foco é justamente a gente entender que existem modalidades de processo, e claro que depende de esforço, depende de muita, até eu digo uma militância das partes envolvidas, do MP, dos advogados, das associações envolvidas, para buscar uma tutela que seja adequada e que seja compatível com a complexidade desses temas ambientais. Aqui em Volta Redonda, por exemplo, a gente tem essa questão que a própria Laura já comentou, de que tem a ocupação urbana, tem as pessoas envolvidas, tem as empresas que são um motor econômico importante da região. Então, não é simplesmente a gente ir no MP e buscar um TAC, ou ir buscar uma sentença que seja favorável em relação pare de poluir, pare de fazer isso. A gente tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter todo esse zelo mesmo na própria ação, para que a gente atinja aí um resultado que seja, de fato, proveitoso, que realmente resolva o problema. Não apenas a gente tem um papel e fale, eu tenho uma sentença aqui. Uma sentença, só a sentença não vale de nada. A gente precisa, de fato, uma tutela eficiente. E é isso, pessoal. Obrigado, Luiz Gustavo. Antes de você sair, queria te pedir, a Renata Azevedo, no bate-papo, pediu para você colocar lá o número da ação. Você copiar e jogar lá no chat para ela. Pode deixar. Eu mando aqui para vocês. O teu caso, ele é bacana, né? Como eu falei lá no dia da disciplina,
Primeiro porque é um exemplo de um caso em que a gente tem um desfecho interessante, né? Porque na maioria das vezes as ações civis públicas, as ações populares levam décadas e quando chega-se ao final do processo, a efetividade, a garantia do bem tutelado fica prejudicada, né? Mesmo quando se obtém uma medida cautelar, uma medida liminar, né? E outra coisa interessante, que eu acho que é claro para quem estuda o direito ambiental, é a importância desse aspecto técnico, né? Não existe a possibilidade de se analisar uma questão complexa como dano ambiental sem se realizar uma perícia, sem haver uma colaboração técnica intensa. E nesse aspecto, a universidade pode prestar um auxílio muito grande às associações de moradores, né? Quando ajuizarem uma ação civil pública ou quando entrarem como interessados no feito, apenas para citar duas possibilidades. Então, muito bacana o teu caso, e chegamos agora à metade das apresentações. Viu? Quem tiver alguma pergunta para o Luiz Gustavo, então faça agora aqui no chat, porque ele vai ter que dar sequência no plantão do núcleo de prática. Então, pelo jeito, Luiz Gustavo, tua fala foi boa, não tem pergunta para você. Vou fazer o seguinte, eu mandei aqui no chat, eu mandei o número da ação civil pública, que ainda é uma numeração antiga, mas é porque as referências são sempre com esse número. O número do recurso extraordinário, que só aceitou as decisões do STJ, então não tem muito que a gente esquenta a cabeça. Mas o mais legal é esse hot site. Eu esqueci de comentar dele na apresentação, inclusive. Porque até para dar vazão à questão da publicidade, foi feito esse hot site da ACP, que consta ali os relatórios, as imagens, tem uma série de informações bem legais ali, tem parte do processo, os relatórios de assessoramento técnico, tem tudo lá. Então, quem tiver mais interesse de olhar, tá nesse link aí. E também, eu vou deixar meu e-mail também, caso alguém tenha alguma dúvida ou caso alguém queira apresentação, eu encaminho. Perfeito, perfeito. Excelente. Então, agora, vamos para a segunda... E boa apresentação para o resto do pessoal. Eu vou aqui cuidar dos meus estagiários hoje. Valeu, Luiz Gustavo. Um forte abraço, bom Obrigado, plantão, meu querido. Então, agora vamos dar sequência, entrando na segunda metade do nosso evento. Estamos até agora cumprindo com o nosso cronograma. Não estamos atrasados, então está tudo certo. Agora vamos ter... Aqui. Nós vamos ter a fala do nosso residente Rodolfo Monteiro. Isso. Ele é advogado e também, como todos os palestrantes hoje, ele é residente na pós-graduação em residência jurídica da UF, de Volta Redonda. Ele vai falar sobre o desastre ambiental de 2008 na cidade de Resende, RJ, envolvendo a empresa Servates S.A. Então, Rodolfo, querido, seja bem-vindo, fica à vontade, a palavra é sua. Está aparecendo para vocês os slides? Gente? Ainda não. Ainda não, Rodolfo. Pode ser um pequeno delay. Só um momento. E agora? Agora sim. Agora sim, mas isso, perfeito. Beleza, então. Gente, bom dia. Primeiramente, agradecer ao professor Pedro, que eu me lembro desde o começo da residência, acho que foi a primeira matéria uma matéria em sala de aula que acabou virando um evento dessa magnitude, foi o dele. Eu vou falar a respeito de um acidente que aconteceu no ano de 2008, na cidade de Resende, próximo aqui a Barra Mansa, que é de onde eu sou, próximo à Volta Redonda, onde muitas pessoas são, em relação ao vazamento de 2 produtos químicos que acabaram caindo dentro do rio Pirapetinga, que é um afluente importante do rio Paraíba do Sul. Esses agentes químicos, chamados endosulfan, que é um inseticida, e o xileno, que é um solvente, acabaram caindo no rio. Por conta desse deságue desses agentes no rio Paraíba,
acabou acontecendo o seguinte: 11 espécies de peixes acabaram desaparecendo do Paraíba. Só fazer um adendo. Em termos de quantificação, o vazamento foi de 1,5 mil litros desses agentes químicos. E como a Laura mesmo trouxe lá na primeira apresentação, Rio Paraíba é um rio federal, é o rio mais importante do Brasil, porque ele acaba cortando 3 estados e abastecendo esses estados. E de Resende para baixo, muitas cidades foram afetadas. Esse desastre, de maneira imediata, acabou afetando o abastecimento de 1.370.000 habitantes da região sul-fluminense, como já falei, causando a mortalidade de 11 espécies de peixes e outros animais também. Foi em 2008, já tem um tempinho isso, mas eu tenho uma memória assim, muito, muito forte, porque eu lembro muito bem de inúmeras espécies de peixe descendo o rio, boiando, mortas, capivaras, cobras. Eu coloquei essas 2 imagens só para ilustrar. E as 2 imagens são reais do acidente. Por conta desse acontecimento, a Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, a FEPERJ, propôs uma ação civil pública no ano de 2009, fazendo alguns requerimentos, como, por exemplo, o pagamento de pensão no valor de R$ 1.245 para os pescadores que exerciam atividade direta de pesca e que dependiam do Rio Paraíba do Sul. Esses pescadores dos municípios de Resende e São João da Barra também, que fica próximo a Resende. Só um pequeno adendo. Na petição inicial, não sei por que motivo, deixaram o valor do dano moral de forma genérica. Não foi especificado, eu quero o valor de um dano coletivo de 10 milhões. Não. Lá só pede a condenação em danos morais. Pediram também o pagamento de 3 salários mínimos para cada pescador afetado dessas colônias que ficam fixadas no município de Resende e São João da Barra. Em razão dessa ACP proposta pela FEPERJ, foi celebrado um TAC só no ano de 2012, entre a empresa, a causadora do acidente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio e o INEA, do Rio de Janeiro também. Dentre essas obrigações constantes no TAC, a Servat se comprometeu a interromper o processo produtivo de 6 inseticidas e de 7 herbicidas, que correspondem a 20% do faturamento anual da empresa. Espera que travou aqui para mim. Celebrou também a obrigação de desenvolver estudos de viabilidade e de pesquisa em valores de investimentos aproximados a 6 milhões de reais, tanto na produção de produtos de baixo impacto ambiental, baixa geração de resíduos e diminuição de gases tóxicos. Só para fazer um outro adendo, eu coloquei em negrito as partes mais importantes que eu encontrei, que eu julguei nesse TAC que foi celebrado, porque as obrigações impostas à Servat foram muitas. A recuperação também da ictiofauna nativa do Rio Paraíba do Sul. Ictiofauna são aquelas espécies de peixes que ficam compreendidas em determinada região. Também em relação à criação desse parque tecnológico da vida, fazendo uma pesquisa recente, professor, pelo que eu encontrei, esse parque ainda não foi criado. O último movimento foi em relação ao ano de 2019, que estava pendente de liberação de recursos para o início da instalação desse parque tecnológico. Também foi estabelecido nesse TAC o tratamento de esgoto de bairros do município de Resende, Parque Embaixador, Fazenda da Barra 2 e Campo Belo, para uma aproximação de mais ou menos 3.500 habitantes. Também o reflorestamento de 9 hectares de área total, incluindo a área de proteção permanente, que infelizmente nem sempre são respeitadas. E também a indenização das ações judiciais transitadas em julgados para os pescadores que foram diretamente afetados pelo vazamento. Mais uma obrigação. Relação da vistoria diretas e indiretas
para demonstrar a evolução das ações previstas no plano de recuperação. Também houve um segundo TAC que foi celebrado entre o Ministério Público do Rio e o Ministério Público Federal e a empresa causadora. Esse TAC foi firmado no ano posterior, no ano de 2013. Além das outras obrigações pactuadas no TAC anterior que eu citei, também ficou acordado que a Servates iria prestar apoio à formação e manutenção do plantel de reprodutores das espécies ameaçadas contemplados no Plano de Ação Nacional para a conservação das espécies aquáticas ameaçadas de extinção na Bacia do Rio, ou mesmo de espécies que já estejam pontualmente ameaçadas ou já extintas. Também, nesse acordo, ficou instituído que seriam instituídos convênios aprovados pelo MP, MPF e o INEA para colaborar na recuperação do Rio Paraíba. Prover também um monitoramento detalhado da ictiofauna do Rio Paraíba, que foi diretamente afetada, com início previsto para 90 dias a contar da celebração do termo de ajuste de conduta. Também ficou pactuado que haveria o financiamento de projeto que tem como finalidade a recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, em especial o reflorestamento de área de preservação permanente do Rio Paraíba do Sul, com valor mínimo de R$500 mil. Em caso também de haver descumprimento do TAC, incidiria uma multa mensal no valor de R$1 milhão por mês de descumprimento. Assim, fazendo uma rápida análise, não, porque para montar esses slides e me inteirar dessas duas ações, eu tive que esmiuçar bem essas duas ACPs. Em relação à ACP proposta pela Federação dos Pescadores, nenhum dos dois processos ainda tem sentença, só para adiantar. Em relação à ACP proposta pelo Estado do Rio, onde foi firmado o segundo TAC, esse processo está suspenso, aguardando o julgamento da ação que foi proposta pela FEPERJ, que é a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Agora, só para concluir, professor, fazendo uma pesquisa, acabei não inserindo nos slides, mas a Servates ela tem uma quantidade muito grande desses agentes químicos que ainda estão em depósito em áreas próximas a afluentes e do próprio Rio Paraíba do Sul. Encontrei uma matéria do ano de 2020 que faz menção que essa quantidade de material químico preocupa muito as autoridades ambientais, tanto de Resende quanto de cidades próximas aqui. Tanto de Resende, Volta Redonda, enfim. E aqui estão as referências, que foram os dois processos que eu consultei, e mais dois sites. Se alguém tiver interesse de saber mais, eu posso disponibilizar também, porque dentro tanto das ações quanto do site também tem maiores informações a respeito desse acidente que aconteceu em 2008. Excelente, querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por essa notícia de 2020 que você encontrou, o Ministério Público já está envolvido nesse processo? Alguém já propôs alguma medida cautelar, por exemplo? Então, professor, na segunda ação pública, na segunda ACP, eu consultei ela ontem, abriu prazo para a Servates juntar o comprovante do cumprimento de algumas medidas, mas por enquanto ainda nem saiu publicação para eles. E analisando o processo, eu não consegui encontrar nenhum relatório ou algum tipo de denúncia nesse sentido desses outros agentes químicos que estão depositados pela empresa. Tá certo, perfeito. Ótima a tua apresentação. E a gente precisa ficar atento, né, nessas questões, principalmente vocês que são moradores dessa região, né, porque se
um depósito desses, numa chuva, vai parar dentro do rio, o dano... Quantificando, eu vi nessa matéria, se você quiser, eu até te passo o link depois, fala em torno de 4 milhões de litros de agentes químicos. É um dano ambiental irreparável. Irreparável, sim. Né? E fora que vocês vão ficar um bom tempo sem captar água do rio, né? Para quem está jusante. Como aconteceu na época, eu tenho uma lembrança bem forte disso. Pois é. Maravilha, querido. Te agradeço, excelente a tua fala. Então agora, vamos ver aqui. Agora nós chegamos à fase das 2 falas finais, que são falas de 2 residentes que se chamam Letícia. A primeira delas se chama Letícia Landim, certo? Então, pela ordem que eu anotei aqui. Então, a nossa residente, Letícia Landim, ela é advogada, residente da nossa pós em residência jurídica, especialista em ciências penais pela PUC Minas e também é professora da UBM, salvo engano, de processo penal, certo? Por isso nós temos tantos alunos da UBM assistindo ao nosso evento hoje. Então, a Letícia vai falar sobre inexigibilidade diante da condenação por crime ambiental. Uma questão interessantíssima e, inclusive, bem recente. Então, Letícia, fica à vontade. Deixa eu dar um destaque aqui para você. E a palavra é sua. Tá aparecendo para vocês o slide aí? Ah, sim. Ótimo. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender, né, o que é a inelegibilidade. Coloquei para vocês um conceito que vocês encontram lá no glossário, que é como se fosse um dicionário, né, do direito eleitoral. Tá lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí na tela para vocês. E o conceito que eles trazem de inelegibilidade é que importa no impedimento temporário da capacidade eleitoral passiva do cidadão, que consiste na restrição de ser votado nas hipóteses previstas na Lei Complementar número 64 de 1990 e na Constituição Federal, não atingindo, portanto, os demais direitos políticos, como, por exemplo, votar e participar de partidos políticos. Então, quando a gente fala de inelegibilidade, seria uma condição, um impedimento da pessoa poder ser votada, ou seja, se candidatar para determinados cargos eletivos. E aí, dentro desse conceito de legitimidade, a gente tem a ilegitimidade absoluta e a ilegitimidade relativa. A ilegitimidade absoluta é o veto para as candidaturas de eleições gerais. A ilegitimidade absoluta, ela diz respeito a características pessoais, né, da pessoa que está se candidatando, que queria se candidatar ali. E essa inelegibilidade absoluta, ela atinge, então, todos os mandatos, todos os cargos eletivos. Ela está prevista lá na Constituição Federal, a título de exemplo, a gente pode trazer o parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição, que trata sobre a inelegibilidade dos estrangeiros, analfabetos e afins. Tá? Então, a inelegibilidade absoluta atinge todos os cargos eletivos. Enquanto que a legitimidade relativa não diz respeito a características pessoais, mas sim impedimentos para determinado mandato eletivo. Né? E a inelegibilidade relativa, ela também está prevista na Constituição e também na Lei Complementar número 64 de 1990, que é o que importa aqui, né, o nosso objeto de estudo. Se vocês olharem lá no artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 1990, traz para a gente as hipóteses de inelegibilidade e lá nós temos a linha item 3, que trata da inelegibilidade contra meio, em caso de condenação, né, de crime contra o meio ambiente, que é o nosso objeto de estudo aqui nesse trabalho. Então, as pessoas que tiverem condenação a crimes contra o meio ambiente serão inelegíveis, né, de acordo aí com o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. E em relação aos crimes contra o meio ambiente, nós temos a Lei 9.605 de 1998,
né, que traz para a gente os crimes contra, define, né, quais são os crimes contra o meio ambiente. Nós temos aí, coloquei na tela para vocês, essa classificação, né, de crimes contra o meio ambiente. Nós temos os crimes contra a flora, que são condutas que atingem, que danificam, né, a vegetação nativa. Os crimes contra a fauna, né, que atingem os animais. Poluição e outros crimes ambientais, que são condutas humanas que são capazes de produzir poluentes, como lixos, resíduos, né? A título de exemplo, nós temos aí o caso que o nosso colega Rodolfo acabou de tratar. Nós temos os crimes contra a administração ambiental, né? Que aqui temos a concessão de licença estando em desacordo com a lei ambiental, né? Trata aí de crime contra a administração ambiental. E, por último, nós temos a classe dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, né? A título de exemplo, podemos tratar da pichação de monumentos urbanos. Bom, e aí a gente chega ao nosso caso prático, que trata da inelegibilidade do, então, candidato a vice-governador, né? O candidato que era para ter sido vice do Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, precisamos entender quem é esse carinha aí, né? Quem que é esse Washington Reis? Ele foi prefeito da cidade de Duque de Caxias nos anos ali de 2005 a 2009. Depois ele foi deputado e a vida dele toda é envolvida na política. Ele foi deputado. E aí, em 2016, ele vem como candidato novamente a prefeito de Duque de Caxias. Ele vence a eleição em 2016. Em 2017, ele renuncia ao seu mandato de deputado federal para poder assumir de novo ali como prefeito, né, de Duque de Caxias. Então, ele vai ali com seu mandato até 2020. Em 2020, ele vence novamente, né, e se reelege ali como prefeito de Duque de Caxias. E aí, nesse ano de 2022, ele renuncia ao mandato de prefeito de Duque de Caxias para poder vir candidato a vice-governador ali do Cláudio Castro. Bom, em relação ao crime, né, que ele havia cometido, em 2016, ele foi condenado ao crime previsto lá no artigo 40 da Lei 9.605, de 98. Se vocês forem olhar lá no artigo 40 dessa lei, trata do crime de dano à unidade de conservação, porque ele teria ali determinado a execução de um loteamento intitulado Vila Verde, uma zona de amortecimento, ou seja, no entorno ali da unidade de conservação do Tinguá. E aí, em 2016, ele foi condenado a uma pena de 7 anos, 2 meses de reclusão, cumulado com 67 dias multa. E aí, obviamente... antes, né, só para relembrar aqui com vocês, a gente falou da classificação, né, dos crimes ambientais. Esse crime que ele foi condenado em 2016, do artigo 40 e da Lei 9.605, está dentro, né, da classificação dos crimes contra a flora, porque teria causado danos à vegetação nativa. E aí, contra essa decisão, né, essa condenação, ele, obviamente, recursou, né, até chegar nos embargos de declaração perante o STF, e nos embargos de declaração, a defesa do Washington Reis trouxe ali como tese, né, defensiva de que houve uma modificação nesse interregno de tempo dos atos normativos do CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz respeito à regulamentação, a normas, a exigências para a construção de empreendimentos ambientais de significativo impacto em unidades de conservação. E, de acordo com a defesa, alterações promovidas nesses atos normativos do CONAMA teria alterado, né, o limite ali para a construção, que antes era de 10 quilômetros da unidade de conservação, passou para 3 quilômetros da unidade de conservação. E aí, de acordo com a defesa do Washington Reis, nos embargos de declaração, de acordo com essa alteração promovida, né, no ato normativo do CONAMA, a conduta implementada pelo Washington Reis deixaria de ser considerada como crime, né? E aí a gente deve lembrar aí os alunos, né, que aqui a defesa aplicou
o princípio da retroatividade da lei benéfica, né, que a gente utiliza lá no direito penal. Só que acontece, e aí a gente passa para os votos, né, no STF, nós temos ali no voto condutor, né, pelo ministro Edson Fachin, que foi o relator desse caso, e o ministro Edson Fachin, primeiro, destaca que, de acordo com as provas constantes nos autos do processo, a construção ali do loteamento estava, sim, dentro da zona de amortecimento, e aí ressalta ainda o ministro Edson Fachin que mesmo que a gente considere, ok, vamos acatar então a tese de defesa ali, que hoje a gente tem um limite novo de 3 quilômetros, mas mesmo considerando essa tese da defesa, o caso do Washington Reis ainda seria considerado crime, porque os danos foram constatados através de perícia, que está nos autos do processo, os danos foram de 30 metros da unidade de conservação, portanto, inferior a esse limite de 3 quilômetros. Então, mesmo considerando essa alteração promovida no ato normativo ali do CONAMA, ainda seria considerado crime a conduta implementada pelo Washington Reis. E ainda ressalta o ministro Edson Fachin em seu voto, né, que foi o voto condutor ali, que mesmo que a gente desconsiderasse a exigência para licenciamento, né, que foi uma das discussões ali pela defesa, ainda haveria no que se falar no crime de dano, que é independente essa questão da necessidade ou não de licenciamento, porque houve o dano, né, que foi constatado através de perícia, que encontra-se nos autos do processo, né, a unidade de conservação. Então, haveria esse crime do artigo 40 da Lei 9.605, mesmo que a gente considerasse a desnecessidade de licenciamento. E aí, em contrapartida, nós temos o voto divergente, que foi ali do ministro Nunes Marques. De acordo com o ministro Nunes Marques, ele entende que o fato cometido pelo Washington Reis é atípico, né? Ele entendeu pela atipicidade, porque, segundo ele, não era zona de amortecimento ali, né? Acatando ele a tese de defesa oposta ali nos embargos de declaração, né? Pela defesa do Washington Reis. E ainda, prestem atenção nisso, e ainda, segundo o ministro Nunes Marques, a conduta, né, do Washington Reis teria causado um dano ínfimo, um dano reduzido à unidade de conservação ali do Tinguá. Então, segundo as palavras do ministro Nunes Marques, não seria relevante para o direito penal, né? Porque, segundo ele, as alterações, os danos promovidos ali na unidade de conservação foi ínfimo, foi insignificante, a ponto de que não seria relevante para o direito penal, e aí ele invoca, né, o princípio da intervenção mínima, da proporcionalidade e razoabilidade, para dizer que, nesse caso, não seria relevante para o direito penal. Porém, de acordo com os autos do processo, o dano causado à unidade de conservação de Tinguá foi de mais de 30 hectares, né? E aí, né, enfim, esse foi o voto divergente, que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Tá? Mas, por fim, né, ganhou ali o voto do relator ministro Edson Fachin, e houve aí, então, a decretação da inelegibilidade, né, tanto que a gente sabe que o Cláudio Castro teve que mudar o seu candidato a vice, né, e o Washington Reis foi considerado ali inelegível. Né? E a gente conclui aqui a apresentação. Espero que tenham conseguido adquirir alguma informação, né, com essa breve apresentação. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Letícia, pela tua apresentação, Letícia Landim. É interessante, né, que esse caso ele traz uma perspectiva nova, né, para o direito penal ambiental, né, porque é uma forma de efetividade que não era, né, talvez pensada como a principal, mas que pode ter um efeito muito importante a partir do momento que os candidatos deixem de ser elegíveis por conta de crimes ambientais. Talvez as questões ambientais tenham mais espaço na pauta política, né, e os gestores tenham mais zelo com a questão ambiental. Mas assim, em contrapartida, a gente tem que se atentar ainda ao voto divergente, né?
considerando que ainda como que eu posso dizer, desvalorizado, né, os danos causados ao meio ambiente, né, ao ponto de dizer que pela intervenção mínima do direito penal seria insignificante. E os alunos, né, que tiveram a oportunidade de fazer plantão comigo no NPJ, a gente tem casos dentro do NPJ, casos nossos lá que a gente discute, assim, que o princípio da proporcionalidade da intervenção mínima deveria ter sido aplicado e não foi, em casos que realmente você tem uma insignificância ali, né? E aí, em contrapartida, dizer que o dano de mais de 30 hectares seria insignificante, né? Então, assim, a gente tem, claro, uma visão positiva por um lado, mas ainda se atentar que há essa desvalorização em relação aos danos, né, causados ao meio ambiente. Votos divergentes que destoam, né, parece que destoam da jurisprudência dominante do próprio Supremo e certamente da melhor doutrina do direito ambiental, né, esses votos ficaram vencidos, né, e vamos torcer para que votos semelhantes continuem vencidos, né, em julgamentos futuros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal, né, desse país. Então, bom, agora teremos a nossa última apresentação da nossa residente Letícia Peniche, ou Peniche? É Peniche ou é Peniche? Como é que se fala, Letícia? Peniche mesmo. Peniche? Ah, tá bom. Se fosse italiano, né, seria outra pronúncia. Isso. Bom, a Letícia Peniche, ela é advogada, ela é residente da pós-graduação em residência jurídica da UFR e também mestranda em Direito Constitucional pela UF. Ela é aluna do mestrado em Direito Constitucional, que eu hoje tenho a honra e a árdua tarefa de coordenar, né, Letícia? Exatamente. É um esforço, mas acho que vale a pena. Então, acabei que eu não falei o título da sua intervenção, só um instantinho. Tá, eu vou abrindo aqui a tela para poder compartilhar. Letícia vai falar sobre o termo de ajustamento de conduta firmado entre a CSN e o INEA. Então, Letícia, fica à vontade, a palavra já é sua. Tá aparecendo a tela cheia para vocês aí? Tá carregando. Deixa eu tirar aqui o meu... Agora foi. Foi certinho? Sim. Então, pessoal, bom dia, né? Agradecer inicialmente ao professor Pedro por organizar e dar a oportunidade de a gente poder falar com a sua turma, né, e os demais alunos sobre nossos trabalhos apresentados na disciplina que ele ministrou na pós-graduação em residência, né, e também aos demais alunos de outros cursos de direito. Então, muito interessante, muito legal a gente poder ter essa oportunidade, né, de apresentar, enfim, o que a gente estudou nessa matéria para vocês, e uma forma de troca, né, de conhecimento também. Inicialmente, esse slide aí já foi a minha apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o TAC, o TAC de 07 de 2018, que a gente tem como objetivo avaliar essas cláusulas, né, desse TAC de 07 de 2018, que foi um termo de ajustamento de conduta firmado entre CSN e INEA. Então, eu vou contar um pouquinho como que era o cenário, né, das discussões no momento da firmação desse TAC e como que anda hoje, né, o cumprimento dessas cláusulas. Quem foram as partes desse TAC, né? Então, a gente teve como partes o Estado do Rio de Janeiro, né, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. A gente teve também o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, e tivemos como comprometentes a Comissão Estadual de Controle Ambiental e como interveniente a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a compromissada, né, a cumprir com o que foi acordado ali nesse termo. Eu achei interessante trazer aqui, porque a gente sabemos, né, o que significa o TAC, mas também é importante mencionar quais foram os fundamentos, né, que eles trouxeram para poder estar elaborando esse TAC, algumas considerações. E nesse TAC foi utilizado, né, como fundamento nosso conhecido artigo 225 da Constituição Federal, né, que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, né, o bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Também tivemos como fundamento o dever do poder público e da coletividade, a defesa e a preservação desse meio ambiente, tanto, né, para as presentes e gerações futuras.
Como a gente teve como comprometente a Comissão Estadual de Controle Ambiental, ela tem como objetivo, né, viabilizar uma política ambiental voltada para o incremento da qualidade de vida da população, gerando empregos, rendas compatíveis com o desenvolvimento econômico sustentável. Também tivemos a aplicação, né, do artigo 8º, inciso 14 da Lei Complementar 140 de 2011, que diz que compete aos estados da federação promover os licenciamentos ambientais, né, de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, que poderia efetivamente, né, ou potencialmente poluir, né, ou capaz de ser um agente poluidor sobre qualquer forma, e principalmente naquelas situações de causa, né, de degradação ambiental. E também a gente teve como fundamento também o INEA, que foi criado pela Lei Estadual 5.101 de 2007, que tem como competência estabelecida pelo artigo 5º, inciso 1, conduzir esses processos de licenciamento ambiental, né, de competência estadual, e expedir as respectivas licenças, determinando a realização ou aprovando os estudos de prévio impacto ambiental. Como que é esse histórico do TAC? Esse TAC ele foi firmado em 2018, mas ele não começou em 2018. Inicialmente a gente teve um TAC 026 de 2010, posteriormente a gente teve um termo aditivo ao TAC também, um outro termo de ajustamento de conduta em 2016, e todos eles foram parcialmente inadimplidos. O que seria isso? A CSN ela teria como condicionante da sua licença de funcionamento o cumprimento dessas cláusulas firmadas nesses TACs. Então, a gente vê que desde 2010 foram se firmando termos de ajustamento de conduta, e todos eles parcialmente inadimplidos pela CSN, pela compromissada. A gente tem também que apesar, né, da parcialidade do cumprimento dessas cláusulas, ela também, a compromissada, ela pagou todas as multas e medidas compensatórias previstas nesses TACs anteriores, que foram destinadas à reparação e execução de políticas voltadas à preservação do meio ambiente, em torno aí, de 22 milhões direcionados à vida, para melhorar, né, a qualidade de vida da população de Volta Redonda. E a gente se questiona o que de fato a gente viu, né, desse investimento aí, quem reside em Volta Redonda sabe. Como foi o cenário de discussão desse TAC de 2018? Inicialmente foi emitido um ofício, né, 002 de 2017, que notificou a compromissada, a CSN, a paralisar as atividades envolvidas na usina Presidente Vargas, tá? E, com isso, ela deveria apresentar um cronograma de encerramento total da atividade na usina. Diversas reuniões foram realizadas após a emissão, né, desse ofício, que se concluiu, né, pelo inadimplemento parcial desse TAC 03 de 2016, que foi aqueles outros que eu mostrei no slide anterior que foram sendo renovados. É importante mencionar aqui que, né, durante essas discussões foi emitida uma carta, né, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elétrico, o Sindicato, né, dos Metalúrgicos aqui de Volta Redonda e região, né, a gente tem aí Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Coatis, Porto Real, Pinheiral, em 6/12 de 2017, reconhecendo, né, os problemas enfrentados pela CSN em relação às questões ambientais, isso é fato, mas ele alerta, né, que eventual encerramento da atividade da empresa colocaria desligamento de aproximadamente 17.500 trabalhadores. Então, a gente teve essa participação aí do sindicato no sentido que, de fato, a CSN ela não cumpre, né, com o seu compromisso, ela realmente é um agente poluidor de grande porte aqui na região, porém, ela é uma empresa que tem aí 17.500 trabalhadores que gira a economia, né, da cidade. Nesse sentido de discussões, foi emitido uma autorização ambiental, né, de caráter provisório, para que a CSN, no prazo de 180 dias, apresente essa proposta de encerramento, porque de fato era um comunicado, um ofício para a CSN encerrar suas funções, suas atividades. Porém, né, nessas discussões e debates, foi emitida uma autorização que teria, né, uma validade aí de 180 dias, que foi emitida em 7 de dezembro de 2017. Finalizado esse prazo, foi concedida mais uma autorização ambiental, nesse caso pelo INEA-CSN, com validade até 20/6 de 2018. Então, mais uma prorrogação.
Em 19/6/2018, a gente teve mais uma prorrogação por mais 90 dias para que a CSN continue, né, exercendo suas atividades. Importante mencionar que, nesse período, algumas ações judiciais foram juizadas, tanto pela CSN, nesse sentido de tentar conseguir esse licenciamento e parar com essas tratativas, né, de comunicação, né, para encerramento das atividades. Então, a gente chega aí ao TAC 07/2018, que ele tem como objeto um plano de ação, que está no anexo 1 desse TAC, e também o pagamento de todas as multas decorrentes do inadimplemento daquele TAC anterior que a gente comentou, né, mencionamos que foi considerado, né, parcialmente inadimplido. Esse TAC, então, foi formulado nesse sentido, né, com um plano de ação para que a CSN cumpra metas e obrigações no prazo aí, né, de 6 anos, para que ela consiga permanecer com esse licenciamento para que as suas atividades continuem na cidade. Então, ela se comprometeu a realizar algumas atividades de preservação ambiental, de controle de poluentes, para que ela realmente consiga manter esse licenciamento. Então, foi firmado esse TAC com essa previsão aí de 6 anos. Então, foi assinado, né, em 2018, por aquelas partes inicialmente que eu mencionei com vocês, e ele tem validade até 2024. Quais seriam essas obrigações, né, da CSN nesse TAC de 2018 firmado? Ela deveria efetuar o pagamento de todas as multas oriundas daquele primeiro TAC de 2016, que geraria aí R$ 2.645.903 no prazo de até 60 dias, a contar da assinatura desse termo. Esse valor deveria ser depositado na conta bancária do INEA. Ela deveria apresentar uma proposta de projeto, né, a título de medidas compensatórias, em razão dos impactos negativos causados ao meio ambiente no prazo de 90 dias a partir da assinatura do contrato, do termo. Esse termo, ele seria, né, vamos dizer assim, a implantação de serviços de interesse ambiental, obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente para ser aplicada tanto no município de Volta Redonda como em toda a região. Deveria também juntar uma petição de desistência de todas as ações ajuizadas por ela naquele momento, né, de discussão, de emissão de ofícios, etc. E também deveria realizar algumas auditorias ambientais independentes, né, para demonstrar aí a evolução e cumprimento dessas ações previstas no plano de ação. Emitir relatórios trimestrais para o INEA e também uma avaliação, né, para que o INEA pudesse avaliar o cumprimento dessas obrigações. Qual seria o valor de investimento dessas ações da CSN? Em torno de 303.380.000, que ela deveria investir na preservação e preservação ambiental, fazer algumas mudanças, né, pequenas obras nesse sentido. Em caso de descumprimento, poderia ser aplicado algumas multas, né? Isso está previsto no TAC também. Esse TAC também trouxe uma garantia, que seria, né, em garantia das obrigações assumidas, a CSN ela deve apresentar em favor do INEA o penhor industrial das bobinas a quente aço, né, o principal produto decorrente da atividade da CSN, cuja quantidade deve ser equivalente a 115% ao valor estipulado na cláusula 6, né, que seria esse valor de investimento acima mencionado. Aí, eu trouxe, né, como anexo, depois eu vou fechar o slide, eu vou mostrar para vocês conseguirem visualizar quais seriam essas condutas que a CSN deveria estar fazendo nos últimos anos, né, que ela tem o prazo aí até 2024, depois eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês conseguirem visualizar melhor. Porém, desde quando eu apresentei, né, esse seminário na aula, né, da residência jurídica, da pós-graduação, a gente teve algumas mudanças, principalmente nesse último mês. Em 8/11/2022, a Câmara de Vereadores daqui de Volta Redonda ela instaurou uma comissão extraordinária para fiscalizar esse TAC. Tá? A CSN, de outro modo, ela emitiu uma nota oficial, né, com a sua posição sobre essa formação da comissão. Segundo a nota, a companhia disse que regularmente presta contas do seu cumprimento, né, a exemplo da visita realizada à usina Presidente Vargas, realizadas no último 22/8, do INEA, no caso, né?
A empresa também afirmou que não reconhece a competência da Câmara de Vereadores de Volta Redonda para fiscalizar o cumprimento do TAC, mas afirmou, né, que se dispõe a prestar informações à Prefeitura de Volta Redonda e às respectivas autoridades municipais sempre que demandado. Esse é um recorte da reportagem que saiu no Diário do Vale, com essa nota oficial aí da CSN, informando aí que está cumprindo, né, com o TAC, e não reconhece enfim, a legitimidade da Câmara de Vereadores de fiscalizar, né, o cumprimento por meio dessa comissão extraordinária para fiscalizar esse TAC. Aí seria isso, eu vou fechar aqui o compartilhamento para a gente tentar visualizar um pouquinho o que seria, só para vocês terem, porque a gente fala assim, né, de compromissos, mas é interessante a gente visualizar aqui. Acho que parou parou. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a outra. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, esse aqui eu fiz o recorte só desse anexo, tá? Dos compromissos. Enfim, assim, só passando bem rapidamente para vocês visualizarem. Que seria, né, nesse caso aqui, apresentar e implantar a solução para adequação acústica das instalações de fábrica de cal. Aí teria o prazo para ela cumprir isso, nesse caso aqui seria até 15/12/2022, né, no caso até esse ano. O valor de investimento, instalação e adequação do sistema de controle de poluentes atmosféricos, isso é uma questão latente, né, aqui na nossa cidade. Inclusive, esse ano teve uma audiência pública na Câmara também nesse sentido, né, de discussão desse TAC. Dessa audiência pública foi criado um grupo, né, que tenta se mobilizar nesse sentido, principalmente no quesito da poluição, né, que a gente tem visto aí, né, o tempo seco, recentemente nos finais de tarde, aquela poeira que está levantando da CSN, aquela poeira preta, às vezes uma poeira meio amarronzada, avermelhada. Então, esse TAC ele teria no sentido disso, né, de controlar esses poluentes atmosféricos. Nesse caso aqui, a gente também teria a questão, né, do prazo. Esse aqui seria até, no caso, o prazo final de 2024. Enfim, vou descendo mais aqui também, seria, na chaminé, controlar a temperatura, velocidade, a questão da vazão de gases, todos esses compromissos que ela deveria fazer. Vou passando rapidamente para você ter uma noção que são muitos, né? E, respectivamente, teria o prazo para cumprimento e o valor de investimento que a CSN deveria fazer. Então, seria todas essas atividades aqui que a CSN deveria estar fazendo desde 2018, né? E aí a gente sabe que enfim, a gente não vê de concreto nenhuma consequência, né, positiva dessas respectivas obras aí que porventura a CSN tenha feito. Interessante e acho válido, né? Vou parar aqui o compartilhamento, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o PDF do TAC, tá? É interessante a gente estar atento, né, sobre essa questão, sobre o cumprimento desse TAC. A Câmara de Vereadores tentou, né, de certa forma, fiscalizar, mas teve essa reação aí da CSN, e a gente tentar pensar mecanismos de fiscalização enquanto sociedade, enquanto população de Volta Redonda, do cumprimento, porque nós somos os principais afetados, né, por toda essa poluição que a CSN, ela promove na cidade, e sabendo que ela tem esse licenciamento para funcionar até 2024, e para isso ela precisa cumprir todas esses compromissos dessas cláusulas. Será que vai fazer ou não? Então, esse é o nosso questionamento, e, enfim, é um debate que não acaba por aqui, né? Longe de mim tentar elucidar todo o TAC, mas é para a gente trazer essa temática para discussão e debate. Tá bom? Encerro por aqui. Excelente, Letícia. Muito bom. É importante dizer, né, que na maioria esmagadora dos casos existe tecnologia disponível para solucionar esses problemas, e a gente poderia tranquilamente aqui falar sobre a questão do princípio do poluidor-pagador. Quer dizer, quando uma atividade privada ela não internaliza os custos
relacionados à proteção ambiental, esse custo acaba sendo socializado, né, e é um custo caro, porque isso custa saúde, né, das pessoas, isso custa um desequilíbrio ambiental, e 2024 está logo ali, né? Então, agora é um momento oportuno, interessante, importante, para que a cidade de Volta Redonda se organize, sim, para cobrar que isso seja colocado em prática, porque uma atividade não tem assegurado o seu funcionamento eterno, né? Ela pode se tornar ambientalmente inviável e pode eventualmente não ter licença, por maior que ela seja. Claro que é uma questão delicada, complexa, porque a economia de Volta Redonda ainda depende bastante dessa atividade em especial, né? Não só porque já houve época em que essa atividade respondia pela maioria esmagadora das receitas do município. Então, hoje, essa participação é um pouco menor em relação à receita, empregos, etc., mas ela é, claro, uma atividade importante. E o direito ambiental ele não é uma questão de radicalismo ou ditadura do meio ambiente, mas, por outro lado, as atividades precisam estar compatíveis minimamente com aquilo que exige a Constituição e com aquilo que exige a legislação, que é ter mecanismos de controle da poluição, né, de mitigação da poluição, ou seja, não é que não possa ter nenhuma atividade econômica, pelo contrário, né? A atividade econômica ela é benquista, desejada, inclusive, os empregos também, mas isso não pode ser uma desculpa para não efetivar um direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu acho que com isso nós chegamos ao final do nosso evento. Se alguém tiver alguma pergunta para algum dos nossos palestrantes, pode colocar aqui no chat. Tá? Deixa eu... Eu acho que não temos perguntas, então nós estamos exatamente dentro do horário, né? Cumprimos rigorosamente com o nosso horário. Queria agradecer muitíssimo a todos que participaram do evento, aos nossos brilhantes residentes, né? E às nossas brilhantes residentes, porque são brilhantes, vocês viram, não foi à toa que eu propus que essa turma tivesse um seminário transformado em evento, porque eles fizeram um seminário na disciplina, vi que foi acima da média, eu falei, não, vocês precisam apresentar isso para a turma de Direito Ambiental e para quem quiser ver, porque isso vai ficar no YouTube, no canal do GEMAD. Né? Então, eu queria parabenizar vocês mais uma vez, foram brilhantes. Né? Obrigado, Letícia, pelas atualizações também, bacana você ter tido esse cuidado, né, de atualizar nesse período entre o seminário, né, da nossa disciplina e o seminário aqui aberto para todo mundo. Né? E é isso. Bom, fico feliz que a iniciativa foi bem sucedida. Obrigado a todos vocês que participaram e assistiram ao evento. Né? E deixo aqui o meu cordial abraço. Espero que estejam todos bem, devidamente vacinados. E nos vemos.